Glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos aí caminhando na última aula. Essa é a quarta aula do livro de Esté, o estudo abençoado, a qual foi 4 aulas. O terceiro estamos terminando já de concluir, passando agora para o quarto. Quinta-feira que vem vai ser a parábola do filho pródigo, se não me engano, com mais 3 aulas, aprendendo aí os ensinamentos que Cristo nos deixou. Como sempre falo a vocês, continue aí persistindo em conhecer a Deus, buscando essa sabedoria, e que a graça do Senhor venha invadir os nossos corações. Hoje quero estar lendo o capítulo 1 e o versículo 1 de Esté, a qual vai ser um resumo rápido, como foi o terceiro, e só é para completar o que foi falado nas outras aulas, na aula 1 e na aula 2, só para fazer um resumo básico. E o Senhor, nosso Deus e eterno Pai, possa estar entrando em providência nas nossas áreas que sentimos dificuldade. E a graça do Senhor, a sua infinita misericórdia, as 2 consolações do Espírito Santo venha sobre cada vida e tem se esforçado a conhecer a palavra de Deus, para que não venham falsas doutrinas, os fermentos dos fariseus tentar nos tirar do caminho do Senhor. Amém? Vamos estar lendo Esté, capítulo 1, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Aleluia! O livro de Esté pode ser dividido em 3 seções principais. Quais são essas? São divididos por capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 18, que Esté substitui a rainha Vasti. Podemos observar também a divisão no capítulo 2, versículo 19, capítulo 7, versículo 10, a qual Mardoqueu derrota Amã, o capítulo 8 e versículo 1, capítulo 10 e versículo 3, que Israel sobrevive à tentativa de Amã de destruí-los. A nobre Esté arriscou sua própria morte ao perceber o que estava em jogo. Como a gente fez esse estudo, e podemos perceber que Esté, sabendo que se entrar na presença do rei sem ele ter ordenado, poderia chegar até a morte. Ela chegar até morrer, até padecer, por causa da sua família, por causa da sua origem. E ela fez de bom grado o que poderia ter sido uma manobra mortal, e enfrentou o segundo no comando do rei, do seu marido, Amã. Ela provou ser uma sábia mulher e muito digna, adversária, ainda assim permanecendo humilde e respeitosa à posição de seu marido, o rei. Assim como na história de José, que se encontra ali em Gênesis, capítulo 41, versículo 34 a 37, ambas as histórias envolvem monarcamente estratégias que controlam o destino dos judeus. Ambas as narrativas mostram o heroísmo de indivíduos israelitas e fornecem os meios para a salvação do seu povo e nação. Podemos observar que as 2 histórias, tanto a de José, que foi ali vendido pelos seus irmãos, como a do livro de Esté, todas as 2 histórias
iam decidir a origem do povo judeu. A mão de Deus é evidente na medida em que o que parece ser uma situação ruim é, na verdade, algo que está sobre o controle total de Deus Todo-Poderoso, que, em última instância, tem o bem, como estava falando, do Deus Todo-Poderoso, que, em última instância, tem o bem do seu povo com o seu objetivo. E Deus tinha um objetivo na nação dos judeus. A mão de Deus era presente, nós podíamos ver a evidência da mão de Deus na vida do povo judeu. No centro dessa história encontra-se a divisão existente entre os judeus e os amalequitas, cujo o início foi gravado tendo começado no livro do Êxodo. Podemos observar que a história dos amalequitas e do povo judeu já veio de uma história desde do Velho Testamento ali, no livro de Êxodo. O objetivo de Amã é o esforço final, registrado no Antigo Testamento, de completamente querer erradicar os judeus, querer dar um fim no povo judeu. Seu plano, eventualmente, acabaram com sua própria morte e a elevação de seu inimigo Mardoqueu, a sua própria posição, bem como a salvação dos judeus. O plano que ele tentou erradicar o povo judeu acabou na sua própria morte e dando a salvação aos judeus. E ainda deu a chance de eles festejarem, que é um tema importante desse livro. Há 10 banquetes registrados e muitos dos eventos foram planejados ou orquestrados, como o povo fala aí, ou exposto neste banquete. Embora o nome de Deus nunca seja diretamente mencionado neste livro, é evidente que os judeus de Susa buscaram a sua intervenção a jejuar e orar por 3 dias, como está escrito no livro de Esté, capítulo 4, versículo 16. Apesar do fato de que a lei que permite a sua destruição foi escrita de acordo com a lei dos médios persas, tornando-a imutável, o caminho foi preparado para sua oração ser respondida. Esté arriscou, sim, a sua vida ao ir não uma, mas 2 vezes diante do rei sem ele convidá-la. Como está escrito no livro de Esté, capítulo 4, versículo 1 e 2, capítulo 8 e 3. Ela não ficou contente com a destruição de Amã. Sua intenção era salvar o seu povo. A instituição da festa de Purim é escrita e preservada para que todos possam ver e ainda é observada hoje. Ainda é feita essa festa do Purim no povo de Israel, que é entre o meado de fevereiro a março. É comemorada essa festa do Purim. O povo escolhido de Deus, sem qualquer menção direta ao seu nome, foi concedido a suspensão da execução por meio da sabedoria e da humildade de Esté. Essa festa foi preservada por causa da sabedoria e da humildade que a rainha Esté teve perante o seu povo. Que ela podia, assim, estava eleita a rainha do povo ali da Pérsia,
Ela podia deixar que meu primo lá que se vire. Ele lá que se vire mais o povo. Eu estou já na média, estou feita aqui com o rei, ninguém vai me pegar aqui. E podia deixar o povo lá se lixando. Mas não, era por humildade, sabedoria e compaixão, ela desafiou todos os medos, todos os seus limites. Aleluia. Agora os prenúncios, caracterizado no livro de Esther. Em Esther, damos uma olhada por trás das cenas da luta contínua de Satanás contra os propósitos de Deus e, sobretudo, contra o seu Messias prometido. Embaixo dos bastidores da história, nós podemos ver a luta de Satanás contra os princípios de Deus com os propósitos e, contudo, com Cristo, que foi prometido a Deus ao seu povo. A entrada de Cristo na raça humana foi baseada na existência da raça judaica. A entrada de Cristo na história do Evangelho foi baseada na descendência judaica do povo judeu. Assim como Amã conspirou contra os judeus a fim de destruí-lo, dessa mesma forma, Satanás tem se colocado contra Cristo e o povo de Deus. Da mesma forma que Amã tomou essa posição, é a mesma forma que Satanás a todo tempo tenta parar o povo de Deus, os propósitos de Deus, como tentou em várias formas parar Cristo na sua trajetória. Tal como Amã é derrotado na forca que ele construiu para Mardoqueu, assim também Cristo usa a mesma arma que o seu inimigo planejou para destruir a ele e sua semente espiritual, pois a cruz, instrumento pela qual Satanás planejou destruir o Messias, foi o próprio meio através do qual Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nós era prejudicial, removeu inteiramente, encravado na cruz e despojado os principados e potestades. Publicamente o expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz, que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Assim como Amã foi morto na forca que ele construiu para Mardoqueu, o diabo foi esmagado pela cruz que ele ergueu para destruir Cristo. Aplicação prática do livro de Esther. O livro de Esther mostra a escolha que fazemos entre ver a mão de Deus em nossa circunstância na vida ou enxergar as coisas como uma mera coincidência. Deus é o soberano do universo e podemos ter certeza de que seus planos não serão movidos por ações de meros homens maus. Embora seu nome não seja diretamente mencionado, seu cuidado providencial para o seu povo, tanto dos indivíduos como da nação, é evidente por toda parte. Por exemplo, não podemos deixar de ver a influência do Todo-Poderoso sobre a insônia oportuna do rei. Através do exemplo de Mardoqueu e Esther, a linguagem silenciosa do amor que nosso Pai muitas vezes usa para comunicar-se diretamente ao nosso espírito é apresentado neste livro. Esther provou ter um espírito piedoso e manso, que também mostrou grande força e obediência voluntária.
A humildade de Esther foi marcadamente diferente das pessoas ao seu redor. E isso a levou a ser elevada à posição de rainha. Ela nos mostra que permanecer respeitosa e humilde, mesmo em circunstância difícil, se não humanamente impossíveis, muitas vezes nos posiciona para ser o vaso de bênção incalculável a nós mesmos e aos outros. Faríamos bem em imitar sua atitude piedosa em todas as áreas da vida, mas especialmente nas dificuldades. Nenhuma só vez há uma reclamação ou uma atitude exposta na nação. Muitas vezes lemos que ela ganhou o favor daqueles ao seu redor. Quando a gente lemos que ela ganhou favores daqueles que estavam ao redor dela, foi intermédio de Deus, que pelo jeito dela, ela ganhava os favores dos povos, por ela ser humilde, ser amorosa com todos e não fazer distinção. Ela ganhava o respeito ali, daquele povo. Esse favor foi o que no fim das contas salvou o seu povo. Podemos receber tal favor quando aceitamos a perseguição injusta e até mesmo seguimos o exemplo de Esther, de manter uma atitude positiva, juntamente com a humanidade e a determinação para confiar em Deus. Quem sabe, mas e se Deus nos colocar em tal posição para um momento como este? Quem sabe se Deus não quer nos levantar para um momento como Esther passou? É por isso que devemos estar sempre atentos, sempre ligados. Porque às vezes Deus usa coisas que a gente não entende para nos confundir. Acho que vocês já ouviram aquele ditado: Deus primeiro confunde, depois resolve tudo para depois explicar. Então, vigie nas suas atitudes. Tenha mais amor e humildade para com o seu próximo, como Esther teve. E você vai ver as bênçãos de Deus e as maravilhas correr atrás de vocês. Como foi profetizado, que a bênção correrá atrás de nós. Não é nós que devemos correr atrás da bênção, mas sim Deus vai estar sempre abrindo as portas para que a gente venha crescer tanto espiritualmente como materialmente. Que Deus abençoe a todos. Respondam os deveres, que isso irá ajudar vocês. Que isso é a prática. Vocês resolveram uma questão na prática, e a qual vai estar sendo avaliado, a qual vai estar sendo passada as notas. Essa foi o último estudo do livro de Esther. Semana que vem estaremos estudando sobre o filho pródigo, a parábola a qual Jesus passou para aquela multidão e seus discípulos. Estaremos analisando tudo. E a graça do Senhor e a infinita misericórdia, as duas consolações do Espírito Santo, seja derramada sobre cada vida representada. E que Deus tenha misericórdia do Brasil e da nação. Que venha fazer um mover nestas nações. Que só a misericórdia é de Deus. E temos que orar pelas nações. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. E que Deus venha mudar essa situação que tenha ocorrido, que até mesmo por pensar que querer desistir, mas Deus está falando hoje, permanece firme, busque o conhecimento e você vai ver Deus transformar e restituir tudo aquilo a qual um dia você perdeu. Que a misericórdia do Senhor venha sobre a sua vida. Amém.